Tá, queridos? Tiago, capítulo número 5, versos 7 a 11, será a nossa leitura. Tiago, capítulo 5, de 7 a 11. Tiago 5, de 7 a 11. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira. Quando chegarmos no 8, por gentileza, os irmãos leiam comigo, tá? Nós leremos de 7 a 11 e os irmãos leem comigo o 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Bendito seja o Senhor. Algumas pessoas para as quais aí o Tiago está escrevendo, elas eram pobres, muito pobres. Eles trabalharam para grandes fazendeiros que se comprometeram a pagar a diária para eles. Eles terminaram o serviço e eles ainda não receberam. Para complicar, alguns desses ricos fazendeiros ainda processaram alguns desses irmãos. Eles estavam passando muito sofrimento, muita luta na sua vida financeira. Salário atrasado, processos, necessidade de comprar coisas básicas para a família, e assim os crentes estavam sofrendo. Tiago então anuncia o juízo de Deus sobre os caloteiros, aqueles patrões cruéis, ricos, porém caloteiros, que não quiseram pagar esses irmãos. Tiago aqui no capítulo 5, de 1 a 6, anuncia que o juízo de Deus está descendo sobre esses homens maus. Terminado esse anúncio do juízo sobre esses homens maus e cruéis, que tinham com que pagar e não estavam pagando os cristãos pobres, ao terminar o juízo de Deus, falar do juízo de Deus sobre eles, Tiago passa a falar com os irmãos oprimidos, vítimas das injustiças e que estavam recebendo processos e não tinham os seus salários pagos. Tiago vai trazer para eles uma palavra da parte de Deus para os consolar, para renovar suas vidas, para animá-los. E nessa palavra Tiago chama-os a pensar na segunda vinda de Jesus a este mundo, quando Jesus os levará para reinar com ele e punirá os perversos. E ele diz que eles devem ter paciência até que Jesus volte e fiquem firmes. Diante desse cenário, nós vamos meditar no tema: a doutrina da segunda vinda de Jesus como conforto para os pobres e injustiçados. Você pode repetir comigo? A doutrina da segunda vinda de Jesus como conforto para os pobres e injustiçados. Vamos ver 3 pontos sobre esse assunto. Primeiro, devemos esperar a segunda vinda de Jesus pacientemente. Veja o verso 7 e o verso 8, olha de novo aí, por gentileza, Tiago 5, versos 7 e 8. Um instante. Muito bem, desculpem, agora sim. Olha novamente, por favor,
para o verso 7 e 8. Nós devemos esperar a segunda vinda de Jesus pacientemente. No verso 7, Tiago diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E olha também o verso 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja que ele citou a vinda do Senhor duas vezes. Ele se refere à volta de Jesus, ao seu retorno aqui na terra. Ele citou esse assunto duas vezes. E ele fez essa repetição para dar uma ênfase ao assunto. Ele está então com esse recurso da repetição, chamando atenção para os crentes, dizendo: eu quero falar com vocês sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele retornará aqui. Lembrem-se desse assunto: Jesus virá novamente aqui. Esse foi um assunto que Jesus falou abundantemente em seus ensinos. Por exemplo, em Mateus 19, verso 28, Jesus falou sobre a sua segunda vinda. Em Mateus 24, Jesus falou da sua segunda vinda. Mateus 25, 31, Jesus falou da sua segunda vinda. Marcos 8, 38, Lucas 12, 36 e também 43. Então Jesus falou desse assunto de forma muito abundante com os seus discípulos. Ele voltará outra vez aqui. E Tiago está dizendo: irmãos, terá uma outra vinda de Jesus aqui, sejam pacientes enquanto ele não vem. Depois você percebe aí que Tiago usou o assunto da paciência também bem repetitivamente nesses dois versículos. Olha só, ele diz o seguinte: sejam, pois, irmãos, pacientes. Depois ele fala: eis que o lavrador espera com paciência, isso no verso 7. Já no verso 8 ele diz: sejam vocês também pacientes. A expressão da paciência é repetida 3 vezes. Mais uma vez ele usa um recurso da escrita hebraica. Era a cultura do judeu usar repetições para chamar a atenção para um assunto. Então ele está dizendo: meus irmãos, Jesus está voltando, sejam pacientes até que ele venha. O que significa ser paciente aqui, exercitar paciência nesse texto? Vem da palavra grega makrotimel, que Paulo cita também lá em 1 Tessalonicenses 5,14, e lá foi traduzido pela palavra longânimo. Então uma pessoa paciente é uma pessoa longânima. O que isso quer dizer? Significa tolerar por longo tempo. Significa ser paciente, não ser vingativo, controlar a raiva, ser como Deus, que é longânimo e tardio para se irar. Tenha uma paciência esticada. É isso que Tiago está dizendo. Vocês estão sofrendo por causa de ricos injustos, cruéis, mal pagadores. Tenham uma paciência alongada, porque Jesus está voltando. Eles serão julgados e vocês serão aliviados. Existem casos, irmãos, que nós somos injustiçados e nós temos recursos para buscar ajuda e podemos usar esses recursos. Você se lembra que o apóstolo Paulo foi preso certa ocasião e ele estava ali sendo conduzido para ser julgado, e ele usou um recurso que foi o apelar para César. Ele disse: apelo para César, ou seja, quero ser levado para Roma e ser julgado em Roma pelo imperador, não quero ser julgado pelos judeus, porque ele sabia que ele não tinha muita chance se fosse julgado pelos judeus, porque eram inimigos dele, porque ele deixou o judaísmo e seguiu a Cristo. Então existem casos que nós podemos recorrer a tribunais humanos e buscar ajuda quando estamos sendo injustiçados. No entanto, no caso dos leitores de Tiago, eles não tinham esse recurso. Você se lembra que nós já estudamos que estes ricos estavam processando os cristãos pobres nos tribunais, e além disso eles compraram os juízes. Olha capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Tendes
condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Os poderosos estavam condenando os pobres nos tribunais, eles estavam subornando os juízes, e com isso os cristãos não tinham chance. Os tribunais estavam comprados, a justiça estava torcida. Então os leitores de Tiago não tinham a quem recorrer. Eles tinham coisas para receber dos poderosos, os poderosos não pagavam. Se fosse nos tribunais, o tribunal já tinha sido comprado pelos poderosos. O único recurso que sobrou para eles foi Jesus Cristo, foi Deus. Foi esperar que o Senhor Jesus venha e Ele seja o juiz que condene os seus inimigos e dê para eles o alívio, o socorro, a paz que eles precisam. Situação muito difícil. E Tiago aqui diz: irmãos, sejam pacientes, esperem Jesus voltar. E depois o Tiago faz uma ilustração para fortalecer o seu ensino a respeito da paciência para os irmãos. Ele faz aqui uma ilustração usando algo que os seus leitores conheciam muito bem, que é o trabalho da lavoura. Ele fez aqui parecido com o que Jesus fazia com as parábolas, pegar coisas do dia a dia das pessoas e ilustrar o seu ensino. Então ele diz: olha, o lavrador, ele espera com paciência as primeiras chuvas, que acontecem por volta aí do final de outubro ou início de novembro, na região onde eles estavam, e que é chamada de chuva temporã. Chuva temporã. O lavrador, que vocês trabalham com plantio e vocês entendem isso, o lavrador, ele prepara o solo e ele espera as primeiras chuvas. Enquanto a primeira chuva não chega, ele não planta, ele fica esperando com paciência. Vem as primeiras chuvas, ele semeia e ele espera com paciência aquela semente dar resultado. E ele fica esperando até as últimas chuvas, que acontecem em Israel por volta do mês de abril ou maio, que são chamadas chuva serôdia, que é a última. O lavrador fica esperando a última chuva, porque aí está chegando a época da colheita. Do mesmo jeito, vocês precisam ter paciência até que Jesus volte, porque aí vocês colherão o fruto do penoso trabalho de vocês na terra. Aguardem, esperem, tenham paciência, imitem a atitude daquele que cultiva a terra, que trabalha com paciência, espera o momento certo. Esperem, Jesus está voltando. Vocês estão sendo injustiçados? Sim. Está doendo? Sim. Vocês estão sofrendo? Sim. O cobrador está chegando na porta? Sim. A pessoa que deve para você está torrando tudo de forma errada e esbanjando a vida? Sim. Qual é o remédio? Confiança e esperança no Jesus, justo juiz, que está voltando. Em momentos tão difíceis como esses que esses irmãos passavam e que nós também passamos, momentos que somos injustiçados, recebemos um calote, as pessoas roubam de nós, são trapaceiras conosco, momentos de desânimo, momentos de tristeza, de frustração, estamos sujeitos à tentação do desânimo e da incredulidade. Mas o que nós devemos fazer é combater o desânimo e a incredulidade do nosso coração com uma firme e forte confiança no Senhor Jesus, que está voltando e prometeu dar a justa retribuição a todos aqueles que plantam. Então vamos fazer o plantio correto, porque o Senhor Jesus volta para dar a colheita. Bendito seja o Senhor. Segundo lugar, nós estamos falando sobre a doutrina da segunda volta de Jesus como conforto para o pobre injustiçado. E nós vimos a respeito de esperar Jesus com paciência. Segunda lição: enquanto esperamos Jesus voltar, não devemos reclamar. Verso 9, nosso irmão Tiago diz o seguinte, capítulo 5, verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Ele está dando uma ordem aqui, e a ordem é: meus irmãos, não vos queixeis uns dos outros, não se tornem acostumados a fazer reclamações.
Ele está trabalhando aqui um ensino que tem a ver com o seu ensino sobre a língua, né? Cuidado com a língua, cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você diz, porque a língua é um negócio perigoso, destrutivo, venenoso. Cuidado com a sua língua. Ele já falou isso no capítulo 3. E agora mais uma vez ele está dizendo: irmãos, enquanto Jesus não volta, cuidado com a língua. Não se tornem pessoas que vivem a reclamar uns dos outros. Ele pode ter aqui em mente o que o povo de Deus no deserto, no Antigo Testamento, quando saíram da escravidão do Egito e estavam a caminho da terra prometida, o povo de Deus vivenciou o momento de ter que esperar para chegar em terra prometida. E então às vezes faltava água, Deus fazia o milagre e dava água para eles. Faltava comida, Deus fazia o milagre e dava comida para eles. E até então as coisas iam bem, só que chegou o momento que o povo de Deus começou a reclamar, a se queixar de tudo. O livro de Números fala muito sobre isso, e Tiago pode ter esse episódio em mente. Quando o povo de Deus reclamava que não tem sede, e reclamavam contra o Moisés, e reclamavam pela falta de água, e reclamavam pela falta de comida, e aí Deus mandava comida, eles reclamavam da comida que Deus mandou, eles reclamavam porque queriam voltar para o Egito para comer cebola, e eles reclamavam, e eles reclamavam, e reclamavam de tudo, e a terra prometida ainda não chegou, e o povo reclamando. Provavelmente Tiago tenha isso em mente. Os momentos de prejuízos causados aos crentes poderia servir para que o diabo os tentasse, e assim eles se tornassem pessoas amargas, irritadas, que vivem reclamando de tudo, falando mal uns dos outros e sem gratidão em seus corações, sem gratidão no coração. Isso é um perigo. As dificuldades que passamos não podem servir de justificativa para nós nos atolarmos no pecado. Não é porque alguém me roubou que eu vou roubar de outro. Não é porque alguém me deu prejuízo que eu vou ficar cuspindo marimbondo para todos os lados e machucando todo mundo com a minha língua. O fato de alguém me prejudicar não me dá autorização para eu viver uma vida de pecado. Jesus está voltando e ele volta como juiz. Ele virá para julgar os maus, mas se eu estiver em uma condição de pecado, reclamação, mau uso da língua ou qualquer outro tipo de pecado, vai sobrar julgamento para mim também de alguma forma. Então devo ter cuidado. Terceira lição: enquanto esperamos Jesus voltar, devemos imitar a perseverança dos profetas. Enquanto esperamos Jesus voltar, devemos imitar os profetas, os santos do passado que foram persistentes, pacientes e firmes. Verso 10 e 11. Verso 10 e 11, Tiago diz o seguinte: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Então ele os faz lembrar dos profetas, da persistência, da paciência, da firmeza dos profetas, e diz: vamos ser como eles. Depois ele faz com que eles se lembrem de Jó e da sua paciência em meio ao sofrimento, e diz: vamos ser como Jó, vamos como ele lidar com os nossos sofrimentos de hoje. Tiago aqui está estabelecendo um modelo, um padrão, ele está exemplificando e dizendo: sigam o exemplo. Então o padrão que ele mostra é o padrão de pessoas resistentes no sofrimento e que suportam o sofrimento com perseverança, persistência, firmeza, sem desistir, sem abandonar o caminho correto. Ele fala primeiramente aí dos profetas, os profetas que falaram em nome do Senhor e como foram perseguidos, como sofreram, como foram atacados.
Hoje, quando a gente pensa em profeta, a gente pensa numa pessoa que adivinha tudo e no final do culto ele faz uma coleta de um monte de dinheiro e sai num carrão importado. Mas esses não eram os profetas bíblicos. Os profetas bíblicos chamavam as pessoas ao arrependimento e diziam que se eles não se arrependessem, Deus pesaria a mão. Então eles eram detestados, eles eram odiados pela maioria das pessoas. Hebreus capítulo 11, de 33 a 38, fala um pouco sobre os profetas. Foram homens de fé, foram pessoas totalmente dedicadas a Deus e persistiram em meio aos seus sofrimentos. Então, Hebreus 11 fala o seguinte sobre o sofrimento dos profetas. Diz assim: por meio da fé, eles conquistaram reinos. Que maravilha! Fecharam a boca dos leões. Que tremendo! Apagaram o poder do fogo. Oh, glória a Deus! Deve estar lembrando aqui dos amigos de Daniel e de Daniel. Fechou a boca dos leões, apagou o fogo. Mas depois continua dizendo, Hebreus 11, que os profetas da fraqueza tiraram força. Talvez lembrando de Elias, cansado, com fome e com medo, deitado debaixo de uma árvore, pedindo que Deus tivesse misericórdia e o levasse embora para o céu. Mas diz que os profetas tiraram força da fraqueza, diz que foram torturados. Hebreus 11, 33 a 38 diz que além de serem torturados, eles se recusaram a ser libertos para que pudessem alcançar uma ressurreição superior. Eram pressionados: para de falar contra nós, para de falar desse Deus aí e some daqui, ou esquece esse Deus e a gente te põe em liberdade. Não, eu estou aqui para falar de Deus e vou defender até o fim. Então você vai ser morto, então tudo bem, mas eu ressuscitarei e viverei para sempre com o Senhor. E alguns foram mortos, como o profeta João Batista. A palavra diz em Hebreus 11 que muitos profetas foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, maltratados, errantes pelos desertos, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno, mas homens sofridos, foram homens de dores, como o foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas eles sofreram tudo isso, porém não desistiram. Sabiam que existia uma pátria celestial, uma mansão superior reservada para eles no céu, e foram fiéis até a morte. Tiago diz: imitem esse padrão, sigam esse exemplo, imitem esse modelo. Os profetas não foram perfeitos, mas eles serviram como modelo de persistência, firmeza, perseverança em andar no caminho do Senhor até a morte. Eles não desistiram no meio do caminho. Como é fácil nós desistirmos das coisas. É tão fácil desistir de um casamento, é tão fácil desistir de ser membro de uma igreja, desistir de um negócio, é tão fácil desistir de ir para a escola, desistir da faculdade, é tão fácil desistir da própria vida. Mas o desafio da palavra de Deus é: não desistam, sejam firmes e fiéis até a morte, porque o Senhor Jesus te espera para te dar a glória, a coroa da vida. Bendito seja o Senhor. Depois que fala dos profetas, Tiago fala também de Jó como modelo de persistência em meio ao sofrimento. Ele diz aí no verso 10, quem está entendendo até agora, diga amém. Tiago 5, verso 10, melhor dizendo é o verso 11, né? Depois do ponto, diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Lembrem da paciência de Jó. Jó perdeu seus bens, filhos, saúde, perdeu a sua paz, perdeu sua alegria, sua estabilidade financeira. Às vezes ele se deixava levar por perguntas, por queixas: Senhor, por quê?
Muitas vezes, movido por um coração dorido, aflito, ele dizia: Senhor, por quê? Por que eu perdi tudo? Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor não me responde? Senhor, o que está acontecendo? Tomado pela dor, pela doença, pela perca, sepultando seus filhos, angustiado, indeciso, sem saber o que se passava. No entanto, sofrendo, chorando, questionando, porém fiel. Não virou as costas para Deus, não falou mal de Deus e ficou firme até o fim. E o Senhor, que é misericordioso e compassivo, ou seja, faz por nós muito além do que merecemos, faz por nós o que não merecemos, se compadece da nossa dor, do nosso sofrimento. O Senhor veio, olhou para a dor de Jó e restaurou sua vida, lhe deu um fim melhor do que o início. Ele veio a ter o dobro de tudo que possuía, com exceção da esposa, que ele só tinha uma e continuou só tendo uma, mas as outras coisas ele veio a ter o dobro de tudo que possuía, das suas riquezas, da sua saúde, das suas alegrias. Foi restaurado, e ele ainda disse que teve uma vida com Deus muito mais profunda do que antes. Ele diz: eu sei que o Senhor pode tudo, nenhum dos seus planos é frustrado. Lá no Jó 42, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu tinha uma vida com Deus, mas distante. Agora o meu conhecimento de Deus não é mais superficial, é algo profundo. Então, o sofrimento lembra. Então, no sofrimento, lembra dos bons exemplos que nós temos. Lembra do exemplo do Senhor Jesus, que ficou na cruz até o fim. Lembra de Jó, que não falou mal de Deus, não virou as costas para Deus. Lembra dos profetas que perseguiram o caminho da fidelidade e permaneceram. E siga os bons modelos e os bons exemplos que o Senhor coloca diante de nós. O sofrimento é real, mas na hora do sofrimento é momento de exercitarmos virtudes como a prática do perdão, a persistência, a paciência. Exercite paciência, persistência e a fé no Jesus que vem para nos livrar de todo o sofrimento. Tiago já disse no capítulo 1, de 2 a 4, que quando nós suportamos com paciência a provação, nós nos tornamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. O sofrimento pode ser usado por Deus para aperfeiçoar nossa fé e nos tornar mais parecidos com Jesus. Meus irmãos, nós hoje falamos da doutrina da segunda vinda de Jesus como conforto para pobres e injustiçados. Para os crentes pobres que sofriam nas garras de ricos desonestos, o remédio que Tiago apresenta é esse: espera, Jesus está voltando, tenha paciência, observe os bons exemplos de firmeza e fique firme, porque Jesus vem como juiz para te dar o alívio e para dar a justa retribuição aos cruéis, aos maldosos, aqueles que te fazem sofrer. Vamos terminar com 4 aplicações. Primeiro, nessa época em que a principal preocupação do mundo é em como ganhar mais dinheiro e se enriquecer mais, de que maneira posso gastar o meu dinheiro de forma que eu tenha mais prazer, nós devemos nos lembrar que alguém poderá tomar o nosso dinheiro, que nós poderemos tomar prejuízos e poderemos ficar sem nada. Talvez poderemos fazer um contrato com alguém, um contrato lucrativo aparentemente, e as coisas poderão virar e nós poderemos tomar um grande prejuízo. E ainda poderemos sair processados no fim das contas. Se isso acontecer, lembra que não é o fim. Isso já aconteceu com outros crentes no passado. Não é o fim. A maior riqueza não é ter dinheiro aqui, mas é subir com Jesus para o céu e reinar com Ele na eternidade.
ali nos assentaremos em tronos, ali nada vai faltar para nós. Essa é a maior riqueza, não existe outra maior do que essa. Talvez poderemos ser ricos aqui, mas talvez poderemos ser pobres e necessitados, mas a gloriosa riqueza está reservada para você e para mim no céu, onde o Senhor Jesus nos prepara lugar. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Segundo, se você tem vivido um tempo de riqueza, que bênção, meu irmão, glória a Deus, parabéns. Aproveite esse tempo de riqueza para você cuidar bem da sua família. Veja que sua família está precisando. Cuidado para não ficar dando coisa demais que sua família não precisa, para que eles não fiquem viciados em ganhar e ganhar e ganhar. Mas verifique o que sua família precisa e ajude sua família. Sustente a igreja, sustente as agências missionárias, ajude o pobre, ajude o necessitado. Não fique com esse dinheiro todo para você. Esse dinheiro é de Deus e Deus pôs na sua mão. Use-o para honrar a Deus. Terceiro, se você tem vivido a pobreza, amém, glória a Deus por isso também, que Deus tem permitido isso na sua vida, mas que pena, é difícil, é complicado. Mas lembre-se que no céu, para onde Jesus está chamando você, através do arrependimento e da fé, Jesus está te chamando para unir-se com Ele aqui e ir com Ele para o céu. No céu, para onde Jesus te chama, as ruas que você vai pisar são de ouro. Apocalipse 21. Lá existem pérolas e todo tipo de pedras preciosas e de todo tipo de riqueza. Lá teremos também o que dinheiro nenhum pode comprar, a vida plena e eterna que Jesus já comprou para você quando derramou o sangue puro dele na cruz. Mas gloriosas riquezas esperam por você no céu e Jesus te chama para viver com Ele lá. Quarto, finalmente temos que lembrar, se eu não seguir Jesus, que é o único caminho para o céu, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não seguirmos Jesus, que é o único caminho para o céu, nós poderemos ir para o inferno. Se eu não sigo o caminho para o céu, eu estou seguindo o caminho para o inferno. Se eu não seguir o caminho para o céu, eu poderei ir para o inferno, e o inferno é um lugar de tormento tão grande e de pobreza tão extrema que nem água para refrescar a língua tem. Jesus conta a história de um homem rico que não se preocupava com o próximo, não se preocupava com Deus e vivia nas grandes festas da vida, e porque não lembrou-se de Deus, não lembrou-se do próximo, foi para o inferno. E ali ele estava em tormentos. A única riqueza que tem no inferno é tormentos, é chama, é fogo. E ali ele pediu que alguém molhasse o dedo na água e passasse na língua dele, e não foi dado isso a ele. Nem uma gota de água para refrescar tem no inferno. Então, siga Jesus para você escapar do inferno. Lugar de pobreza extrema não é aqui. A gente passa pobrezas e limitações aqui, mas existe uma pobreza muito mais terrível, e essa pobreza está no inferno. Pobreza de alegria, pobreza de saúde, pobreza de frescor, de água. A única riqueza que tem lá é dor, é aflição, é angústia, é tormento. E hoje você pode escapar de lá. Faça uma análise da sua vida. Você vai perceber que você é pecador. Mas lembre-se que alguém está te chamando e te oferecendo reconciliação. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele pegou os seus pecados e foi até a cruz e pagou por eles. E agora ele diz, eu te ofereço perdão. Arrependa-se hoje e vem. Conserte-se com Jesus, corra para Jesus, creia nele como o único verdadeiro Deus Salvador, o único que pode te dar a eternidade gloriosa. Peça perdão a Deus, creia em Jesus, se apegue a Ele e siga a Ele fielmente até a morte.
Ele te oferece a vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero convidar os músicos novamente, por gentileza. Fale com o Senhor, aquilo que você tem para dizer com o Senhor agora, a respeito do que nós conversamos aqui. Fale com o Senhor, coloque sua vida diante do Senhor. Reflita, entregue-se a Jesus.